Olá, eu sou Martina Powell, do nosso Kimono Dourado. Seja muito bem-vinda à nossa sexta aula. Na aula anterior, falamos sobre a mulher que continua emocionalmente presa a versões antigas de si mesma. Falamos sobre o luto pela identidade, sobre a dificuldade de permitir o nascimento de uma nova fase. E hoje vamos falar sobre uma consequência muito comum desse processo, a busca incessante pela juventude eterna. Quero deixar algo claro desde o início. Essa aula não é contra procedimentos estéticos, não é contra atividade física, não é contra alimentação saudável, não é contra você ir num dermatologista, fazer uma cirurgia plástica, fazer tratamentos estéticos. O tema dessa aula não é estética. O tema dessa aula é liberdade, porque existe uma enorme diferença entre cuidar da aparência e se tornar escrava dela. Vamos refletir juntas. Quando o cuidado nasce do amor, existe uma forma saudável de cuidar de si mesma. Você se alimenta bem porque ama seu corpo, pratica atividade física porque deseja saúde, cuida da pele porque gosta de bem-estar, busca tratamentos porque deseja envelhecer da melhor forma possível. Tudo isso é legítimo, tudo isso pode ser saudável. Tudo isso pode fazer parte de uma relação equilibrada consigo mesma. Nessa situação, a aparência ocupa um lugar importante, mas não ocupa o centro da identidade. Porque quando o cuidado nasce do medo, existe outro caminho. Um caminho mais silencioso, mais perigoso, mais difícil de reconhecer. É quando o cuidado deixa de nascer do amor e passa a nascer do medo. Medo das rugas, dos cabelos brancos, do espelho, da idade, da invisibilidade. Medo da rejeição, de não ser mais admirada. E quando o medo assume o comando, o autocuidado deixa de ser liberdade e se transforma em obrigação. É aí que entra a lógica da corrida dos ratos, uma expressão muito conhecida. A corrida dos ratos. Uma corrida em que todos correm sem parar, mas ninguém realmente chega a lugar algum. Talvez poucas imagens representem tão bem a obsessão pela juventude, porque sempre existe algo novo para corrigir. Uma nova ruga, uma nova flacidez, um novo procedimento, uma nova técnica, uma nova promessa, uma nova tendência, e a mulher passa a viver perseguindo uma linha de chegada que não existe, porque o objetivo nunca é alcançado, apenas se afasta mais um pouco. E é onde o mercado do medo entra em ação. Existe algo que precisamos compreender. A indústria da beleza não vende apenas produtos, ela vende promessas. Promessas de controle, promessas de permanência, promessas de recuperação, promessas de juventude. E quanto maior for o medo de envelhecer, mais vulnerável a pessoa se torna a essas promessas. Novamente, não existe nada de errado com a indústria da estética. O problema surge quando ela passa a ocupar o lugar que deveria pertencer à identidade, porque nenhum tratamento consegue resolver uma crise existencial. Nenhum procedimento consegue curar um luto. Nenhuma intervenção consegue oferecer paz para quem está em guerra com o próprio tempo. E quando os tratamentos nunca são suficientes, existe um sinal importante de que o autocuidado deixou de ser saudável. Nada parece suficiente. A mulher faz um procedimento, mas já está pensando no próximo. Alcança o objetivo, mas já enxerga outro defeito. Recebe elogios, mas continua insatisfeita,
Porque o problema não está mais na aparência. O problema está na relação que ela construiu consigo mesma. E quando a insatisfação nasce de dentro, nenhuma mudança externa consegue resolvê-la completamente. Vivemos em uma época em que pessoas passaram a tratar o corpo como um projeto interminável, algo que precisa ser constantemente otimizado, corrigido, atualizado, melhorado. Aparentemente isso parece autocuidado, mas às vezes revela algo diferente: a incapacidade de aceitar a própria humanidade. Porque os seres humanos mudam, envelhecem, transformam-se, e tentar impedir isso completamente é lutar contra a própria condição humana. Aí o luto vira obsessão. Na tanatologia aprendemos que aquilo que não é elaborado tende a reaparecer, às vezes em forma de tristeza, de raiva, às vezes em forma de ansiedade e, em alguns casos, em forma de obsessão. Quando a mulher não consegue aceitar a perda de uma fase da vida, ela pode transformar essa perda em uma batalha diária. Ela não está apenas cuidando da aparência, ela está tentando impedir uma despedida, está tentando negociar com algo que já aconteceu. E quanto mais tenta impedir o inevitável, mais cansada se torna. No paradoxo da juventude eterna existe uma ironia. Muitas mulheres passam tanto tempo tentando parecer jovens que deixam de viver a fase em que estão. Estão fisicamente no presente, mas emocionalmente continuam tentando voltar ao passado. E acabam perdendo os dois. Não recuperam a juventude e também não desfrutam plenamente da maturidade, porque permanecem presas entre duas estações da vida. Mas e o que significa envelhecer bem? Talvez envelhecer bem não seja parecer mais jovem, talvez seja algo muito mais profundo. Talvez seja conseguir olhar para a própria história sem vergonha, conseguir cuidar de si mesma sem obsessão, conseguir buscar saúde sem desespero, conseguir apreciar a beleza sem transformá-la em identidade, conseguir valorizar o corpo sem adorá-lo. Envelhecer bem talvez seja viver em paz com a realidade. E quando essa liberdade retorna, a mulher que faz as pazes com o tempo continua se cuidando. Mas agora existe uma diferença. Ela não está mais tentando provar nada, não está tentando vencer ninguém, não está tentando interromper o relógio. Ela simplesmente cuida daquilo que recebeu com gratidão, com responsabilidade, com carinho, e isso produz algo precioso: paz. Porque a liberdade não nasce quando conseguimos controlar o tempo. A liberdade nasce quando deixamos de ser controladas pelo medo dele. Existe algo profundamente libertador na perspectiva bíblica. A Bíblia nunca prometeu juventude eterna, mas oferece algo muito maior: propósito eterno. Quando entendemos isto, a relação com o corpo muda. Continuamos cuidando dele, mas deixamos de esperar dele aquilo que apenas Deus pode oferecer: segurança, identidade, valor, sentido. Porque quando o corpo se torna nossa principal fonte de identidade, o envelhecimento se transforma em ameaça. Mas quando nossa identidade está em Deus, o envelhecimento se torna apenas mais uma etapa da jornada. Gostaria de encerrar essa aula com mais uma pergunta. Se a partir de amanhã fosse impossível realizar qualquer procedimento estético, qualquer tratamento ou qualquer intervenção na sua aparência, você continuaria sabendo quem é? Você continuaria reconhecendo seu valor? Continuaria se sentindo digna de amor? Porque as respostas para estas perguntas revelam se você está cuidando da sua aparência
ou se a sua aparência está cuidando da sua identidade. E existe uma enorme diferença entre as duas coisas. Muito obrigada por ter caminhado comigo nesta sexta aula. E na próxima aula vamos falar sobre uma das maiores inversões da nossa cultura. Como o envelhecimento passou a ser tratado como um fracasso, quando na verdade sempre foi um privilégio. Eu sou Martina Powell, do Nosso Kimono Dourado. Que Deus abençoe você e que Ele lhe conceda a liberdade de cuidar de si mesma sem se tornar prisioneira da própria imagem. Até a próxima aula.